já estão lá na expectativa, já nos aguardando. E a gente está aí, né? Estamos aí fazendo a obra de Deus, fazendo missões. É o que Jesus nos deu. A única coisa que a gente lucra é isso. É fazer a obra de Deus. Né? 1 João capítulo 5, versículo 4. Todos encontraram, amém? Da direita ajudam da esquerda a encontrar a palavra de Deus. E o da direita e o da esquerda ajudam o da direita. Uns ajudando aos outros. Coinonia nessa noite. Salmo 133 está escrito. Está escrito: ó, comum e consoável é que os irmãos vivam em união. Né? Amém. Lá em Provérbio está escrito sobre o amigo, né? Amigo é aquele que ajuda a levar o fardo, é aquele que ajuda a levar o peso. Então ajuda o seu irmão a encontrar 1 João capítulo 5, versículo 4. Peço que os irmãos fiquem sobre os vossos pés, por gentileza. 1 João capítulo 5, versículo 4. Eu sei que a hora se avança muito rápido, mas a gente também não pode ser hipócrita, né? Fazer igual uma metralhadora. Senão todo mundo fica tudo. E aí vai todo mundo embora e ainda sai criticando que o pregador ali não é normal. Então é bom a gente ter paciência, deixar Deus trabalhar, resiliente, o fruto do Espírito Santo, né? Tem que estar na nossa vida, deixar o Espírito Santo falar com calma, para os irmãos entender a palavra. Glória a Deus. É bom assim, né? Amém. Então vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito. Repete comigo toda a igreja, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fecha a tua Bíblia, coloca no teu assento. Deixa eu fazer uma oração pela palavra. Rapidinho. 1 minuto de oração. Pai nos abençoa, amém. Já orei. Toma o teu assento. Glória. Aleluia, Jesus. A gente faz isso, irmão, porque a gente fica preocupado com o horário. Glória a Deus. O pregador anuncia boas novas, mas profeta não, é o interlocutor de Deus. Então tudo que ele ligar na terra é ligado no céu. Não adianta eu chegar aqui. Vai embora. Doido. Já falou o que passa. Aí pregar debaixo de pressão não é bom. Então eu vou só deixar uma saudação, tá bom? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pra gente não se tornar enfadonho, como falou o apóstolo Paulo. João, quem conhece a história de João dentro da Bíblia do Novo Testamento? Quem conhece? Levanta a mão. Glória a Deus. Todo mundo conhece, né? Mas quantos João a gente tem dentro da Bíblia? Você já parou para pensar? Porque você só se lembra, né, do apóstolo, né? É conhecido como apóstolo do amor. Você só se lembra daquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. Mas a gente tem aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a gente tem outro João. A gente tem João Marcos. Quem já ouviu falar sobre João Marcos na Bíblia? João Marcos foi aquele que, quando Pedro estava aprisionado, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quem já leu Atos, capítulo 12? Quando Pedro estava aprisionado, e agora ele foi solto, ele foi liberto, ele foi livre da prisão, né? Por um anjo, em um estado teofânico de Deus, as portas se abriram. E Pedro ele foi livre da prisão, porque a expectativa dos judeus era que Pedro, no outro dia, né, ele fosse apresentado em uma festa chamada Festa dos Pães Asmos, ou Festa da Páscoa. Quem já leu sobre isso? Quem já leu? Glória a Deus. Então a Bíblia no capítulo 12 nos fala que agora, quando Pedro ele vem, ele vai direto na casa de um certo
João Marcos. Não é? E quando ele chega lá, ele bate na porta. Esse João Marcos estava orando. Ele estava fazendo o que? Repete, orando. Tem crente de oração aqui, diga glória a Deus. Glória. Ele estava orando juntamente com Maria, não é? Juntamente com a outra Maria também, que era chamada Maria Madalena, e juntamente com os irmãos dentro de uma casa. E a Bíblia nos fala no capítulo 12 que Pedro, ele persevera. Ele faz o que? Repete, persevera. Ele persevera em bater. Então, já para começar a mensagem, eu quero falar para a igreja que nesta noite: nunca desista. Glória a Deus. Persevera. Aleluia. Continue com o joelho no chão. Aleluia. Continue batendo. Aleluia. Porque quem diabo não vai chegar o momento que essa porta vai se abrir. Aleluia. Vai chegar o momento que Deus vai ouvir o teu clamor. Vai chegar o momento que Deus ele vai puxar da espada, né? Figurativamente a gente fala sobre isso. Deus ele vai entrar com providência na tua causa, nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua saúde. Se porventura tem alguém aqui, né, debilitado espiritualmente ou com alguma enfermidade, né, naturalmente em seu corpo físico, Deus vai te curar. Deus é fiel, amém? A Bíblia nos fala que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quantos podem aplaudir o Senhor? Então, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente não ignora o chamado de Deus. Porque Pedro ele está batendo. E quando uma jovem ouve Pedro batendo, ela vai lá e avisa para João Marcos. Ela avisa para os irmãos que estão reunidos em oração: olha, Pedro está batendo. Só que a Bíblia nos fala que não tem só esse João Marcos. Como é o nome? João Marcos. João? Não tem só esse João Marcos. Se eu fosse falar sobre esse João Marcos, a gente ia passar aqui a noite toda pregando sobre ele. Mas a gente tem outro João. Quem era ele? João o Batista, o batizador. Por que batizador? Porque João Batista. Porque João ele estava no deserto. A gente conhece a história dele, a história de João o Batista. Não é o sobrenome dele, ele é o batizador. Ele veio marchando no deserto. Ele veio lá de uma província. Ele veio lá do meio dos beduínos no deserto. E a Bíblia Sagrada nos fala que João agora ele está no Jordão. Ele está fazendo o que? Repete: batizando. Deus vai começar a trazer almas aqui, vai preparar o dia do batismo. Bispo Ailton. Deus vai começar a trazer almas aqui neste lugar e pode preparar o dia do batismo. Porque em uma congregação, um ministério tem que ter salvação de almas. Em uma congregação, um ministério tem que ter batismo no Espírito Santo. Em uma congregação, um ministério tem que ter batismo nas águas. Quem é batizado nas águas aqui? Tem alguém que é batizado nas águas? Então, só para reagir neste lugar. Isso, para mim não me sentir desconfortável. Dá glória a Deus aí e aplauda ao Senhor nesta noite. Enquanto João está batizando, ele está fazendo o que? Repete comigo: batizando. Batizando. Quem é batizado no Espírito Santo? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Se tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, só levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Meu Deus do céu. Tem alguém que tem experiência com Deus aqui? Diga glória a Deus. João está batizando e agora ele batiza 1, ele batiza 2, ele batiza 3. A Bíblia Sagrada nos menciona que João Batista ele batizou no mínimo por dias 200 pessoas. Então a Bíblia Sagrada nos menciona que agora João está batizando, e quando ele está batizando já tinha vaticinado sobre o nosso Cristo que ele sobreviria. O Messias ele ia vir, porque Isaías já tinha falado que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E a Bíblia Sagrada nos fala que ele sobreviria marchando. O Messias ia vir trazer cativeiro. Ele vinha trazendo a libertação para o povo. Mas a Bíblia Sagrada nos garante que agora João batiza e começa a dizer: sai para lá, Timóia, sai
realmente aquele ali era o Messias. E ele fala: não, aquele ali não é cobra. Não, aquele não é caninana. Não, aquele não é qualquer um, não. Aquele ali é o Cordeiro de Deus. É aquele que tira o pecado do mundo. João fala assim: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Aí Jesus fala para ele: é para que se cumpra a palavra de Deus. E a gente conhece o cenário. Jesus, ele é submerso sobre as águas, e quando ele sobe, vem um estado teofânico, uma bomba corpórea, espiritualmente falando. O Espírito Santo entra dentro do corpo do Messias, entra dentro do corpo do nosso mestre, ele sendo 100% homem há mais de 2000 anos atrás. E de repente a gente conhece o cenário. Jesus foi batizado nas águas, saiu de lá marchando e foi rumo ao deserto. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, que o segundo João foi João Batista. Só que agora nós estamos no terceiro. Nós estamos agora em quem? Nós estamos agora no apóstolo do amor. Nós estamos agora diante de um cenário que nos fala João Batista, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem alguém que tem fé aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Quem é que vence o mundo? É aqueles que acreditaram na palavra de Deus. Quem é que vence o mundo? É aquele que renunciou a uma vida pregressa. Quem é que vence o mundo? É aquele que Jesus, ele diz assim, todo aquele que renunciar ao mundo, todo aquele que usar a fé, o Senhor vai levantar. Ele disse assim, quando você renuncia ao mundo, quando você tem fé, os portais eles se abrem, o céu se abre para você. Ele está falando sobre a questão de renúncia. Se você nunca leu isso na Bíblia, leia o Evangelho de Mateus e você vai entender o que Jesus ele falou. Ele falou sobre o jugo. Ele disse que ele tira todo o jugo pesado do teu corpo. Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando aqui nesta noite que nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em uma noite de sexta-feira, e uma noite de sexta-feira, se tiver renúncia para o mundo e adoração para Deus, Deus vai começar a quebrar a canca do diabo contra a tua vida. Deus vai começar a quebrar a cadeia do diabo contra você. Deus vai começar a quebrar as correntes do diabo contra o teu chamado. Sabe por quê? Porque você não é qualquer pessoa, não. Você é o escolhido de Deus. Jesus fala para você aqui nesta noite: escolhiste, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Tu está aqui na palma da minha mão. Deus não abre mão do teu chamado. Deus não abre mão da tua vida. Tem que ter renúncia e adoração para Deus. Se reagir nesta noite, acreditar, o milagre vai vir, a porta vai se abrir, o laço vai ser desfeito.
é para tu orar, é para tu guerrear, é para tu pagar o preço, é para tu marchar na terra, é para a igreja dar lugar, dar lugar! É para dar lugar! Oh, glória a Deus! Lugar para quê? Para o pecado? Não. Para a fornicação? Não. Lugar para quê? Para fraqueza espiritual? Não. Para andar nas trevas? Não. É lugar para o Espírito de Deus te usar. Aleluia. Mas essa palavra, ela não convence. Né? Porque Jesus disse: se queres vir a mim, renuncie-se o homem a si. Pega a sua cruz e Me siga-me. ninguém quer levar a cruz, mas não corte a sua. E pode ser que você chegue diante de um abismo e de repente a sua cruz dava para atravessar para o outro lado, mas você cortou. Isso dá até uma paródia. Hein? Dá até uma prosopopeia. Hein? Uma charge. Eu ficava encabulado quando eu estava estudando no diocesano aqui na capital de Teresina, porque os internautas estão aí nos visualizando aqui do outro lado. Parabéns por existir. Vai pegando o poder da palavra, escute. E a professora começava a falar essas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida: prosopopeia, charges, crases. Hein? Começava a falar tanta coisa lá. Meu Deus do céu, deixa pra jogar terra do lado, me escolhe aqui para pegar a palavra. E quando era todo mês tinha missa lá dentro do colégio, e o adorar outros deuses, aí de repente me escolheram para quê? Para pregar a palavra lá dentro da sala de aula. Quem é servo de Deus, quem é crente aqui, fica aqui dentro, não vai lá para missa, vai ouvir a palavra hoje. Hoje você vai ouvir a palavra e de repente me escalaram sem eu saber.